Meu nome é Ronaldo Campos, eu sou professor de História e eu vou falar um pouquinho das atividades da terceira semana do volume 6 do PET de História do terceiro ano do ensino médio. Primeira questão, descreva o conceito de capital. Capital não é apenas dinheiro, é também, mas é o dinheiro aplicado à produção. Todo aquele recurso, matérias-primas, materiais, o que você aplicar e gerar mais dinheiro, eu posso considerar como sendo um capital. Então a nossa resposta ficou da seguinte forma: capital é um ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo do tempo, por meio de sua aplicação na produção, o que inclui tanto o dinheiro propriamente dito, como também os investimentos financeiros, os estoques e os bens que podem ser aplicados para gerar riquezas. Questão 2. Diferencie capital especulativo e capital produtivo. O capital produtivo é aquele capaz de gerar riquezas e possibilitar a criação de oportunidades de trabalho para as pessoas de uma comunidade. Esse capital é aquele que é investido em negócios, em fábricas e que geram empregos e possibilita a distribuição de renda, enquanto que o capital especulativo é aquele apostado no mercado financeiro com o objetivo de obter lucros acima da média em um determinado espaço de tempo. A terceira questão é uma questão do Enem de 2011, e ela começa com o seguinte texto: a introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e a sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida de tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essa mudança são observadas em um modelo de produção caracterizado por: letra A, pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados. Nós sabemos que todo esse processo de industrialização, ele começa e ele tem prosseguimento com a superação do trabalho manual e a implantação de um trabalho cada vez mais dominado pelas máquinas. Então a letra A está incorreta. Letra B, pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial. Essa questão nem é mencionada no texto, então ela não pode ser levada em consideração, então ela não é a nossa resposta. Letra C, pela participação ativa das empresas e dos próprios operários, dos próprios trabalhadores, no processo de qualificação laboral. Essa é a resposta para a nossa pergunta. Atualmente, nós, enquanto trabalhadores e as próprias empresas, incentivam ao trabalhador que se qualifique cada vez mais. Então é muito comum as pessoas buscarem novos cursos, buscarem mais informação, porque no mundo de hoje há um processo muito rápido de substituição de tecnologia. Então, se você não se manter qualificado de forma constante, você logo vira obsoleto, você logo perde seu lugar no mercado. Então a nossa resposta é a letra C. A letra D não é a nossa resposta, por quê? Porque ele fala que o aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas, com mais entrada de elementos robóticos da indústria, menor será a oferta de vagas para trabalhadores em funções repetitivas. Então essa resposta está incorreta. Letra E, pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade. Todos nós sabemos que se a produtividade é alta, é necessário que o consumo tenha um equivalente. Então, se tem estoques em larga escala,
significa que é um problema, significa que o produto não foi absorvido pelo mercado. Isso é uma coisa grave, então não pode ser a nossa resposta. Então a resposta para essa questão é a letra C de casa. A próxima questão também é uma questão do Enem, é do Enem de 2016, e ela começa com o seguinte texto: a mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição de renda. Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estágios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas, para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo, letra A, crise bancária e fortalecimento do capital industrial. O texto não menciona qualquer relação com crise bancária. Não é a nossa resposta. Letra B, inovação toyotista e a regularização do trabalho informal. O texto fala de trabalho informal, fala de vendedores de refrigerante na porta de estágio, como uma forma primitiva. Então, não é regularização do trabalho formal, é trabalho informal, e nem regularização é. Letra C, o impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. Aí nós temos, mais uma vez, a nossa resposta, C de casa. A letra D, a emergência da globalização e a expansão do setor secundário. O texto fala de comércio, comércio é setor terciário, então essa questão também está errada. Letra E, diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma de curso superior. Não fala de necessidade de diploma, porque está falando de um trabalho informal, que é a venda de refrigerantes na porta de um grande estágio. Então a nossa resposta para essa questão é a letra C de casa. Última questão: quais as consequências da concentração de riquezas acentuada pelo capital financeiro para a sociedade? A concentração de riquezas provoca uma série de efeitos negativos na sociedade, principalmente nas desigualdades sociais, que são agravadas, gerando consequências como fome, desemprego estrutural, crise ambiental, crise econômica e política, xenofobia e racismo. E assim nós terminamos mais uma semana. Um abraço a todos, muito obrigado. Eu quero fazer um anexo a esse vídeo, porque quando eu postei e fui assistir, eu percebi que uma pergunta ficou de fora. E é a pergunta 4 ou 5, se eu não me engano, do PET. É a pergunta que diz o seguinte: cite algumas mudanças ocorridas no mundo do trabalho com o desenvolvimento tecnológico. A gente, quando pensa em tecnologia, a gente sempre pensa na tecnologia que vai levar a gente para um mundo melhor, para um mundo onde o trabalho vai ser mais humanizado. Mas não é muito bem o que acontece. Então eu coloquei como resposta que esse avanço tecnológico, como ponto positivo, ele vai possibilitar a modernização, dinamização, inovação de vários setores produtivos. Como ponto negativo, dessa aceleração dessa produção, dessa modernização, dessa dinamização provocada pelos avanços tecnológicos, pelo grande desenvolvimento tecnológico, nós temos a substituição do homem pela máquina em vários setores produtivos. O ser humano acaba se tornando figura secundária, aonde antes ele era figura primordial. Porque a máquina ela produz em uma escala muito mais eficiente, muito mais detalhada, muito mais precisa. Então, em algumas montadoras de automóveis, por exemplo,
alguns soldadores são substituídos por robôs que fazem esse serviço de uma forma muito mais eficiente. Então assim a gente conclui esse patch. Eu quero agradecer a todos mais uma vez. Um grande abraço.